E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar hoje mais um vídeo. Hoje o vídeo é da disciplina Gestão de Estoques, tempo que eu não gravava. Então vamos retomar aqui as gravações. Hoje faremos um exercício cujo assunto será previsão de demanda, séries temporais mais especificamente. Então vamos seguir aquela lógica, trabalhei em cima, elaborei um exercício onde resolveremos uma questão de média móvel simples, média móvel ponderada e atenuação exponencial. Então vamos trabalhar esses três conceitos através do exercício e espero que isso ajude vocês na hora de estudar. Chega de papo, vamos logo para o exercício, vamos ao que interessa. Mãos à obra, pessoal. Bom, então vamos lá, pessoal. Esse é o exercício que eu elaborei, que nós vamos trabalhar, então, os métodos das séries temporais, especificamente média móvel simples, média móvel ponderada e atenuação exponencial. Então vamos ao exercício. Somente iremos ler. A empresa AF S.A. vende máscaras e apresentou o seguinte comportamento da demanda. Mês: janeiro, fevereiro, março e abril. Então temos um histórico aqui de 4 meses. Demanda real, foi a demanda realizada, 200 em janeiro, 300 em fevereiro, 300 em março, 400 em abril. E aqui a demanda prevista, 300 em janeiro, 300 em fevereiro, 200 em março, 300 em abril. Então esses são os resultados, as informações que nós temos para o enunciado. Então, seguiremos aqui, questão 1.1. Utilizando o método da média móvel simples com n igual a 3, calcule a previsão de demanda para maio. Então, esse exercício de média móvel simples cabe atenção a 2 pontos. Um ponto é n igual a 3. O que significa n igual a 3? N significa o número de valores, nesse caso aqui, o número de meses que nós iremos utilizar para o cálculo da demanda. Nesse caso foi n igual a 3, então nós vamos utilizar os últimos 3 meses. Então iremos utilizar fevereiro, março e abril para calcular a demanda utilizando o método da média móvel simples. Leandro, se fosse n igual a 2, março e abril. N igual a 4, janeiro, fevereiro, março e abril. Se não informar o valor do N, se não for informado, utilize todo o histórico, nesse caso, os 4 meses. Então, esse é um ponto de observação. Ter atenção no N que foi informado. Nesse caso, N igual a 3, logo os últimos 3 meses. O outro ponto importante, que também acaba gerando muitas dúvidas, é em relação à demanda. Leandro, qual demanda eu utilizo? A demanda real ou a demanda prevista? Bom, gente, a gente sempre utiliza a demanda real. Por quê? Porque a demanda real foi o que realmente aconteceu. E aí, dado o comportamento da demanda realizada, nós iremos fazer uma nova previsão para maio. Se eu pegar a demanda prevista, eu vou estar fazendo uma previsão em cima do que eu havia previsto. Então, assim, a possibilidade de erros é maior, Eu vou estar fazendo uma previsão em cima da previsão. Então, é muito mais assertivo, tende a ser muito mais assertivo quando nós fazemos a previsão em cima já de dados reais. Então, o outro ponto de observação é sempre utilizar a demanda real ou demanda realizada para efetuar os cálculos de previsão de demanda. Isso é um ponto importante. Então, os 2 pontos de atenção são observar o número de n igual a 3, nesse caso os últimos 3 meses, e sempre utilizar a demanda realizada para o cálculo da média móvel simples. Então, vamos a esse caso. Então, como é que ficaria? Então, vou botar aqui, P de maio. Então, P é o que? A previsão de maio. Seria o que? A previsão de o realizado de fevereiro, mais o realizado de março, mais o realizado de abril. Tudo isso divididos por 3, que é o valor do N. Então, nós teríamos aí previsão de maio igual a previsão real de fevereiro, 300.
mais real de março, 300, mais real de abril, 400. Tudo isso divididos por 3. Continuando aqui o nosso cálculo, previsão de maio vai ser igual a 300 com 300, 600, mais 400, 1.000, divididos por 3. Isso vai nos dar, pegaremos aqui a calculadora, faremos o cálculo, 1.000 divididos por 3. 333,333, então 333,333 unidades. Mas, como a gente está falando de máscara, não existe 0,33 máscaras. Então, nesse caso, a gente arredonda sempre para cima, 334 unidades, no caso, máscaras. Então, sempre é importante colocar aqui a unidade, se é unidade, se é real, se é dólar, se é metro, se é quilômetro. Então, sempre colocar aqui que é unidade. E no caso do produto máscara, então não existe 0,33. Então, sempre arredondar para cima. Leandro, quando eu arredondo, quando eu não arredondo? Bom, se estivéssemos falando, por exemplo, de quilos, vendo açúcar, e aí logo você não precisaria arredondar, porque essas casas decimais fariam referências às gramas, por exemplo. Então, você só arredonda quando for um produto inteiro, que não faz sentido ter quebrado, e aí você arredonda sempre para cima. Certo, pessoal? Então era isso. Média móvel simples, super simples, é a média simples que vocês já estão habituados a fazer, não tem mistério. Repetindo, só ter atenção ao número de N e a utilização sempre da demanda real. Correto? Então vamos lá, vamos trabalhar agora na média ponderada. Então vamos. Na questão 2 é a seguinte: utilizando o método da média ponderada, onde o peso do mês de fevereiro é o dobro de abril, e que janeiro e março possuem pesos idênticos ao de abril. Calcule a previsão de demanda para maio. Então, nesse método da média ponderada, nós precisamos, como não foi dado aqui explicitamente, nós precisaremos definir os valores dos pesos, que foram dados aqui de maneira indireta. Então, como faremos isso? Vamos lá. Vamos reler. Utilizando o método da média ponderada, onde o peso do mês de fevereiro é o dobro do mês de abril. Então, o mês de fevereiro é o dobro do de abril. Então, podemos chamar o fevereiro de 2x e o abril de x, correto? Fevereiro é o dobro de abril, então chamo o fevereiro de 2x e o abril de x. E que janeiro e março possuem pesos idênticos ao de abril. Bom, se eu chamei abril de x e janeiro e março têm pesos idênticos ao de abril, logo janeiro e março também serão chamados de x. Então teremos aqui janeiro, março e abril x e fevereiro 2x. Simples desse jeito. Então, já defini os valores de x. Agora é só fazer o cálculo dos pesos. Tá? É importante ter em mente a seguinte regra: o somatório dos pesos, no cálculo da média ponderada, tem que sempre dar 1. Então, o somatório dos pesos sempre dá 1. Então, isso significa que eu somando esse x, 2x, x, x, vai ter que dar 1. Então, calculando aqui do lado, teremos x mais 2x mais x igual a 1. Então, teremos 1, 2, 3, 4, 5. 5x igual a 1. X igual a 1 divididos por 5. Resolvendo isso aqui, é igual a 0,2. Então, x é igual a 0,2. Então, poderíamos até substituir aqui, ó, 0,2, 0,2,
Aqui vai ser o quê? 2 vezes 0,2. Então, 0,4 e 0,2. Certo? Resolveremos aqui essa equaçãozinha e chegaremos a esses valores. Será que deu 1 mesmo? 0,2, 0,6, 0,8, 1. Perfeito. Então, matamos aqui a questão dos pesos. Uma vez definidos esses pesos, como nós já definimos, agora é só fazer o cálculo. Lembrando que na média ponderada também utilizaremos sempre a demanda real. Então, na média ponderada, novamente, sempre utilizaremos a demanda real. Então, ficaremos da seguinte maneira. Previsão para maio será janeiro vezes o peso. Então, 200 vezes 0,2. 200 vezes 0,2. Mais fevereiro vezes o peso, 0,4. Então, 300 vezes 0,4. Mais 300 vezes 0,2. 300 vezes 0,2. Mais abril, que é 400 vezes 0,2. 400 vezes 0,2. Um erro muito comum nesse exercício é pegar aqui e dividir por 4. Não. A média ponderada não precisaremos dividir pelo número de n's, porque nesse peso aqui já está feita a ponderação. Logo, não precisa dividir. Lembre-se sempre disso, é um erro muito comum. Na média ponderada não se divide o valor. Então, seguindo aqui, agora é só a mais pura matemática. 200 vezes 0,2, teremos aqui o quê? 40. Mais 300 vezes 0,4, teremos aqui 120. Mais 300 vezes 0,2, teremos aqui 60. Mais 400 vezes 0,2, teremos aqui 80. Somando então esses valores, a previsão de maio pelo método da média móvel ponderada, teremos 120, com 80, 200, com mais 100, 300. Então, 300 unidades. Então, de novo, pela média ponderada não se divide, aplica-se só essa multiplicação, logo a previsão de maio foi de 300, utilizando o método da média ponderada. Então, assim finalizaremos o cálculo da previsão de demanda para maio utilizando a média móvel ponderada. Seguiremos agora para o cálculo através do método da atenuação exponencial. Bom, vamos agora à questão 3, que é o cálculo da previsão de demanda utilizando o método da atenuação exponencial. Como é que funciona? Vamos ler a questão. Utilizando o método da atenuação exponencial, cujo coeficiente de atenuação é dado pela razão do mês de fevereiro com o mês de janeiro na demanda real. Calcule a previsão de maio. Então vamos lá. Inicialmente aqui, nesse método, precisaremos relembrar da fórmula, que é o quê? P de t, que é a previsão que eu quero, é igual a P de t menos 1 mais alfa, que é o coeficiente de atenuação, que multiplica D de t menos 1, que é a demanda real do período anterior, menos P de t menos 1, que é a demanda prevista para o mês anterior. Então é isso. Essa é a fórmula. Traduzindo para o nosso caso aqui, a nossa questão seria o quê? Previsão de maio é igual a P de t menos 1. Então, no caso, seria previsão de abril mais alfa, que é o coeficiente de atenuação.
Qual é o coeficiente de atenuação? A razão do mês de fevereiro com o mês de janeiro na demanda real. Então vai ser a demanda de fevereiro divididos pela demanda de janeiro. Certo? Tá aqui, ó, dado pela razão dos meses de fevereiro com o mês de janeiro na demanda real. Então vale a pena lembrar que o mês de fevereiro, o mês que eu cito primeiro, ele sempre vai ficar em cima, ele sempre vai ser o numerador. Muito comum que as pessoas troquem isso e não tenham muito cuidado. Então é importante ter isso em mente. Mês de fevereiro com o mês de janeiro. Então fevereiro fica em cima, vai ser o numerador, e o janeiro vai ser o denominador, vai ficar embaixo. Em seguida, isso aqui é multiplicado pela demanda real do mês anterior. Então, demanda de abril menos a previsão do mês anterior. Então, a previsão de abril. Certo? Feita essa transcrição da fórmula, né, para o caso real aqui, basta a gente fazer o quê? Basta agora só substituir os valores. Então, como faremos isso? Previsão de maio é o que queremos calcular. Vai ser igual ao quê? Previsão de abril. Então, previsão de abril, pegaremos aqui do enunciado. Abril, previsão 300. Então, previsão de abril, 300. Mais demanda de fevereiro sobre a demanda de janeiro. Demanda de fevereiro, 300, de janeiro, 200. Então, mais 300 sobre 200, que multiplica demanda de abril, que é 400, menos previsão de abril, que é, já vimos que é 300. Agora, só resolver a conta. Previsão de maio é igual a 300, mais, pegaremos aqui a calculadora, 300 divididos por 200, teremos aqui 1,5. 1,5, que multiplica 400 menos 300, 100. Previsão de maio. Ponto importante aqui, pessoal, sempre lembrar, numa expressão, primeiro resolvemos os parênteses e depois as multiplicações. Então, não some aqui para depois multiplicar. Então, você vai ter que repetir aqui 300, mas aí vai resolver a multiplicação. 1,5 vezes 100, que vai ser igual a 150. Aí, por último, resolve a multiplicação, que é previsão de maio igual a 450 unidades. Então, vocês veem que é simples esse método da atenuação exponencial. Basta você ter a fórmula essa que eu vou dar na prova, enfim, não precisa se preocupar em decorar. Você vai transcrevê-la para a situação real, a situação da questão, e depois basta fazer a substituição dos valores. Super simples desse jeito. Ponto de atenção aqui: ter cuidado na hora do coeficiente de atenuação, caso ele seja dado por uma razão, para você colocar os fatores aqui na ordem. O primeiro fator citado, no caso, fevereiro, fica em cima. O segundo, no caso, foi o janeiro, ele vai ficar embaixo como denominador. Então, esse é o ponto de atenção 1. E o ponto de atenção 2 é aqui no cálculo, sempre resolvendo primeiro o parênteses e depois a multiplicação. Importante ter isso em mente, essa ordem parece simples, mas na hora da prova muita gente se confunde, pessoal. Atenção a esses detalhes para que não ocorra nenhum problema na hora da prova, certo? Então é isso. E por fim,
Questão 4. Considerando que a demanda real do mês de maio foi de 370 unidades, calcule o erro percentual de cada um dos métodos utilizados para cálculo da demanda para o mês de maio. Então, o que é isso? Foi lá, se passou o mês de maio e se verificou que a demanda real para maio foi de 770 unidades. Aí, essa questão pede para que nós calculemos o erro percentual de cada um dos métodos a partir da demanda realizada de 370. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos verificar os valores que nós calculamos para cada um dos métodos e daí fazer esse cálculo do erro. Então, vamos lá. Média móvel simples 334, que foi o valor que nós calculamos. Média móvel ponderada 300 e atenuação exponencial 450. Então, vamos lançar lá nas nossas questões aqui. Então, MMS, média móvel simples, 334 unidades. MMP, média móvel ponderada, 300 unidades, que foi o que nós calculamos. E AE, atenuação exponencial, 450 unidades. O que nós faremos agora? Iremos checar a diferença do valor previsto que nós calculamos com o valor real, que realmente aconteceu. Então, chegaremos aqui aos seguintes valores: 370 menos 334, 370 menos 300, 370 menos 450. Fazendo essa conta aqui, utilizando a nossa calculadora, 370 menos 334, 36 unidades. 370 menos 300, 70 unidades. 370 menos 400, 450, 80 unidades. Menos 80. Esse menos, para o nosso cálculo, não vai fazer muita diferença, porque a gente vai trabalhar com o módulo do número. Só isso que nos interessa. Então, para chegar ao erro percentual, que é o que nos interessa, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa diferença e dividir pela demanda real. Então, vamos pegar aqui, 36 divididos por 370. Então, chegaremos aqui a 36 divididos por 370. 0,097 vezes 100 para chegar a um valor percentual. Vou botar aqui vezes 100. Teremos aqui 9,70, arredonda, né? Duas casas decimais, 73%. Certo? E aí faremos isso para todos os métodos. Então, 70 divididos por 370 vezes 100. Então, teríamos aqui os seguintes valores: 70 divididos por 370 vezes 100, 18,918. Então, arredonda para 18,92%. E o outro, 80 sobre 370 vezes 100. Então, chegaríamos aqui ao valor de 80 divididos por 370, desculpa, que está aqui, vezes 100, um erro de 21,62%. Então, teríamos aqui erros percentuais de média móvel simples, 9,73%, média móvel ponderada, 18,92% e atenuação exponencial, 21,62%. Logo, o método que apresentou o menor erro, e nesse caso, foi o média móvel simples, cujo erro percentual foi de 9,73%. Então, nesse exercício, importante ter em mente o que?
detalhes dele. Vai calcular aqui a diferença. A questão do sinal, ela deve ser ignorada. Vamos trabalhar com o módulo do número, sempre. Não trabalhar com o sinal, vamos trabalhar sempre só com o número, com o módulo. E aí calcularemos o percentual, que é pegar o valor da diferença e dividir pelo valor realizado. Daí chegaremos, multiplicando por 100, chegaremos ao valor percentual. E aí, o método que apresentar aquele menor valor percentual deverá ser o método escolhido. Muito simples, é assim que se calcula o erro percentual. Bom, então é isso, pessoal. Fechamos assim, então, as 4 questões relacionadas à previsão de demanda, onde trabalhamos com as séries temporais, média móvel simples, média móvel ponderada, atenuação exponencial e o cálculo do erro percentual. Então, muita atenção nos exercícios, muita calma na hora de fazê-los na prova, porque qualquer detalhe ali pode ser fatal. E bom estudo, treinem bastante para que cheguem na hora da prova, estejam tranquilos e consigam fazer na melhor maneira. Então é isso, até mais, boa sorte.